pensando, nossa, eu não tô conseguindo, não tá dando certo, o que que eu tô errando, e a gente fica naquilo e fica se punindo, né? A escassez, né? Entra diretamente na escassez, esse tipo de pensamento, Sim. né? Bom, fala pessoal, boa noite. Estamos entrando aí, ou bom dia, ou boa tarde, né? Talvez você está assistindo aí depois. Desculpa, tô olhando aqui, tô aguardando o convidado. Tivemos problemas técnicos aqui para começar a live, mas agora parece que está tudo ok. Bom, a tela tá meio virada ali, mas eu acredito que tá tudo certo. Vamos ver como que vai funcionar isso daqui. Ok. Hoje o bate-papo aí vai ser sobre autoconhecimento, sobre manifestação, um pouco aí da experiência, tanto minha quanto do meu amigo ali, meu brother, o Anderson. A gente vai ver como desenvolver esse diálogo aí para colaborar com vocês de alguma maneira, assim, num pensamento crítico e até mesmo alguma técnica, alguma sugestão aí para poder melhorar essa perspectiva de vida, perspectiva de mundo aí com relação às dificuldades, principalmente aos objetivos, né? E a realização dos nossos sonhos. Então estamos aguardando aí mais um pouco. Eu acredito que talvez você seja novo no canal ou já está aqui há algum tempo. Esse canal aqui eu comecei um pouco ali, demorei para começar esse canal, mas porque a gente nunca está pronto, né? Ninguém não ensina nas escolas, muito menos na universidade, como você ser uma pessoa carismática, como você comunicar melhor, como você estabelecer uma comunicação que possa colaborar com outras pessoas através das suas experiências, do seu conhecimento. Então, essa é uma dificuldade muito grande para mim até hoje. Eu estudo para desenvolver melhor isso daí e tento passar aqui de uma melhor maneira possível para eu deixar registrado as minhas memórias e para que esse tipo de comunicação, esse tipo de aprendizado, de conhecimento, de informação seja pertinente aí no dia a dia de outras pessoas que compartilham do mesmo ponto de vista, da mesma realidade principalmente. Estamos aguardando mais um pouco aqui. Deixa eu olhar aqui para a tela do computador, ver se eu consigo falar com ele. Tem um outro convidado aqui que eu acho que quer participar também. Vem cá. Quer participar também? Meu cachorro tá aqui do lado. Aqui. Começa a conversar aqui, ele fica com ciúme. E aí ele quer atenção. Ah, vem cá na câmera aqui, olha aqui, cara. Enfim, estamos aguardando mais um pouco aqui. A questão do autoconhecimento, ela sempre foi difundida, né? Desde os primórdios, assim, da sociedade, quando a sociedade começou a ter o seu pensamento crítico, não só por questão metafísica, né, de entender como que o mundo funciona, mas entender como que o ser humano funciona, por que que ele toma certas decisões na vida dele e quais impactos dessas decisões, né, tanto no pequeno, curto e longo prazo, assim. E diante disso daí, vários nomes da filosofia, principalmente ali, né, Sócrates, que tinha ali uma frase bem interessante, conheça-te a ti mesmo. No entanto, se eu não me engano, essa frase não é atribuída diretamente a Sócrates, ela estava lá no templo de Delfos, e alguns atribuem a ela a Tales de Mileto. Mas isso é irrelevante. Tivemos, então, outras personagens aí da filosofia ao longo da história da raça humana que desenvolveu, né, esse pensamento crítico do autoconhecimento, que você tem que entender basicamente quem é você, o porquê que você age do jeito que você age, e principalmente ter autocontrole sobre as situações e reações do seu corpo, reações exteriores aí à sua vida. Vamos lá, acho que está entrando aqui, consegui, vamos ver. Opa! Rapaz, vamos ver como é que vai aparecer aqui na tela, aqui no computador. Tá ouvindo bem aí? Tô ouvindo, e você?
Aqui sim. Ah, beleza, apareceu do lado ali, tá top demais. Eu já iniciei aqui dando uma prévia, né, do nosso diálogo aí sobre autoconhecimento, manifestação. Apresentei um pouco do canal aqui e estava falando aqui, né, dos primórdios aí da raça humana, que o ser humano, né, tentou desenvolver aí o conhecimento da metafísica, como que o mundo funciona, mas partiu também de como que o ser humano funciona, questionando essa questão, né, de olhar para si mesmo e entender todas essas previsões. Mas vamos começar aqui. Esse aqui é o Anderson. Anderson, faz uma apresentação sua aí pra gente. Quem é É, o meu Anderson? nome, meu nome é Anderson, tenho 38 anos, trabalho com e-commerce e em relação a essa questão do autoconhecimento, já faz assim um longo tempo que eu iniciei essa jornada, né, essa busca de buscar me desenvolver. E o que eu descobri assim no decorrer dessa jornada é que o principal foco tem que ser em nós mesmos, né? Passei por muitos processos aí foram dolorosos, né? E essa dor, né, ela vem chamar atenção para algo que a gente está errado. A gente está num caminho errado para alguma coisa e muitas vezes a gente fica se lamentando, só reclama, reclama, reclama e cada vez mais fica preso nesse labirinto, nessa areia movediça, né? Vamos dizer assim, que é o que essa falta de olhar para nós mesmos nos cria isso, né? Cria toda essa situação. E eu passei por um longo processo, uma longa jornada, muito conturbada, tive diversos tipos de problemas, fiquei devendo, quebrei uma empresa, aconteceu muita coisa, e tudo que aconteceu, hoje eu enxergo de uma forma que foi para me forçar a olhar para mim mesmo, né? O que que eu, Anderson, realmente queria para minha vida, o que que eu estava buscando, o que que era realmente importante, o que que não era, e toda essa jornada aí me fez descobrir um caminho muito claro, vou dizer dessa forma, muito claro para os meus objetivos, né? Que era porque eu realmente procurava, o tipo de liberdade que eu queria ter, sair desse mundo, né, da Matrix, né? Porque buscar informação pela televisão hoje é o maior erro que as pessoas cometem, né? Porque a televisão hoje ela quer te gerar medo, insegurança e te manter escravo de um sistema e dizer, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E quando você descobre que você é livre e todas as possibilidades é você mesmo que cria e assume a responsabilidade disso, eu acredito que esse assumir a responsabilidade, né, entender que nós não somos vítimas, é o principal ingrediente aí para essa caminhada, né, tanto do despertar interior quanto para conquistar a prosperidade. Com certeza, com certeza. Bom, falando um pouco disso daí, né, tu trouxe aí um pouco da sua experiência pessoal, já vamos entrar mais nisso daí também, porque tem muita coisa e eu sei como que é isso daí, né, passar por momentos de dor, não só dor física, mas aquela Sim, dor, como posso dizer, uma dor na alma, né, uma dor, assim, que é difícil de escrever, né, aquela questão mais espiritual, digamos assim. E dentro das informações que a gente tem disponível, realmente, nós temos sempre uma informação. Eu não posso assim classificar ela, seria feio da minha parte assim classificar como uma informação maligna assim, né? Embora tem muita coisa maligna, mas é uma informação medíocre, mediana. É para manter você num status quo ali que você não está totalmente equilibrado. Você está sendo levado tipo uma onda ali qualquer levada por um vento. E aí ela vai ser levada ali, sei lá, para comprar alguma coisa, para gostar de determinada coisa, sempre favorecendo um interesse alheio, né? Sempre favorecendo um sim, interesse alheio. E esse tipo de sentimento que você falou, assim, que gera, né? É, culpa, né? Culpa, constrangimento, medo. Isso daí faz as pessoas agirem ou travarem de alguma maneira, né?
Eu acho que a psicologia explica isso muito bem, assim, e dentro do marketing, principalmente, né? Para você vender alguma coisa, sempre vai ser ligado à emoção da pessoa. Então, depende do que você vai vender, você vai ter que trabalhar ali na mente dela com sentimentos de medo, de culpa, e isso pode ser tanto benigno, tu vender um produto bacana para ela, infelizmente ter que trabalhar com a emoção dela é basicamente uma manipulação, porque as pessoas elas estão no piloto automático, né? Então você tem que chegar para a pessoa assim, dar uma sacudida, seguinte, meu, tu precisa acordar porque tua vida tá indo para um lado que eu acho que você não quer, né? E aí a pessoa, puxa, é mesmo, realmente. Eu acho que agora eu vou mudar, eu vou ter uma alimentação mais saudável, vou praticar exercício, enfim. N mudanças, né, com relação a isso daí. Então, o Anderson fez a apresentação dele aí, muito bacana. Eu separei algumas perguntas aqui para a gente começar. Eu vou falar como que eu comecei do autoconhecimento, assim, né? Falar só um pouco, brevemente, a minha jornada aí também. Eu acredito que foi por volta de 2008 que eu tive um pequeno estalo, assim. Foi o primeiro. O Anderson trouxe ali uma palavra Matrix e eu boto fé que a Matrix, ela é infinita. Você sempre vai sair de uma caixa pequena, entrar para uma maior, outra maior, outra maior. Você vai expandindo cada vez mais. É o que podemos fazer aí uma analogia com a expansão da consciência. Eu acredito que minhas primeiras viradas de chave assim foi por volta de 2018, fazendo um cursinho lá da Unesp. E já conheci o Anderson já, a gente fazia um som na época, né? Verdade. Conversava sobre diversas coisas e alguns professores começaram a apresentar filosofia de um jeito que eu não conhecia, outros filósofos e tudo mais, e isso vai despertando interesse, né, e querer pensar cada vez mais. Na época comecei a pintar também, olhos sobre tela, então criatividade estava bem aflorada ali, eu acredito que foi por volta disso daí. Mas depois, mudando para Bagé aqui, né, Rio Grande do Sul, sou do interior de São Paulo, Franca, que é da onde o Anderson tá falando lá agora, e agora estou aqui no Rio Grande do Sul, estamos aí a praticamente 2.000 quilômetros de distância, e eu estava realizando um sonho aqui, realizei um sonho, né, que era entrar numa universidade, porque eu comprei um tipo de produto, né, produto pessoal que as pessoas venderam. Pô, se tu tiver um curso superior, você tá feito na sua vida. E eu acreditei nisso daí. E é claro, hoje em dia, assim, diante de vários questionamentos, entender a realidade, não foi basicamente essa compra assim que danificou, é só questão de timing. Por exemplo, se alguém entrou no marketing digital 2010 até 2015 e manteve consistente, essa pessoa tá bem de situação até hoje. Agora, se você entrou depois de um tempo, você vai competir com muita gente. E a mesma coisa foi na universidade. Eu entrei numa época assim que, poxa, agora eu tenho que competir com muito mais pessoas, muito mais pessoas. E isso foi me proporcionando uma visão diferente de outros lugares da minha mente que eu não conhecia, de outras possibilidades que realmente que podem acontecer para minha vida, porque era bem limitado, mentalidade de escassez, né, Anderson? Sabe como é que é Sim, isso daí? verdade. Muito, temos muito isso daí, que algumas coisas são impossíveis para a gente, e na verdade não é impossível. Pode ser um pouco difícil, pode levar certo tempo, principalmente Sim. questão do, mas não é impossível. Então, o autoconhecimento hoje, assim, vamos lá. Primeira pergunta, né? O que é o autoconhecimento para você? E eu acho que você já falou um pouco aí, mas vamos deixar um pouco mais específico, né? Como que você começou a interessar por esse tema autoconhecimento? E a gente começa por autoconhecimento, depois passa para manifestação. Bom, pelo autoconhecimento, eu comecei a me interessar ainda, vamos dizer assim, que no final da adolescência, ali para o início da vida adulta. Mas eu não tinha um direcionamento certo, né? Eu não, me faltava muita ferramenta, me faltava muita maturidade, e eu ainda era uma pessoa muito influenciável pelo meio, né, aonde eu estava, né, pelas pessoas, amigos, trabalho, tudo isso acabava me influenciando de uma certa maneira para acreditar que não era possível. E durante a minha vida profissional, eu passei por diversas situações muito desagradáveis que só me causaram desconforto.
E foi através desse desconforto que eu resolvi buscar outras alternativas, porque eu estava cansado de passar por aquilo, daquele processo repetitivo. E as coisas sempre aconteciam da mesma forma, sempre tinha alguma situação desagradável no trabalho que me incomodava, e aquele trabalho, eu não era feliz com o que eu fazia, né? Eu trabalhei muitos anos em uma construtora na parte administrativa, e era um trabalho muito estressante, que eu era muito cobrado. E eu não era satisfeito. E depois disso, eu comecei a querer buscar outras formas, né, de poder ganhar dinheiro. Falei, não, vou tentar fazer outras coisas, eu quero ter mais liberdade e tudo. Aí foi quando eu tentei seguir pelo caminho das vendas, né? Trabalhei uma época até como consultor, eu vendia produto de análise de crédito para as empresas. Foi uma experiência boa e bem desafiadora, porque era um pouco tinha momentos que eu tinha que bater porta a porta, ligar para o cliente, era aquela venda de impacto, né? O cliente não precisava de você, mas você tinha que gerar uma necessidade. E como que E era isso o final do seu dia, assim? Final do seu dia, fim de semana, momento de lazer? Porque tu falou tinha um pensamento de algo que era impossível. Aí tu fala o que você buscava na época, assim, que você via que era impossível, e como que você lidava com isso no momento, tipo, depois do serviço, nos finais de semana, quando você estava sozinho consigo mesmo, longe das pessoas, longe de barulho. era chato, vamos dizer assim, porque eu sempre sentia que faltava algo, faltava alguma coisa. E isso que foi o combustível para eu me aprofundar mais nessa questão do autoconhecimento. Que na época, vamos dizer assim, eu nem sabia que era autoconhecimento mesmo, né? Eu estava tentando buscar alguma coisa para me deixar feliz, para me dar satisfação pessoal, né? Essa questão do autoconhecimento eu fui descobrindo Preencher, aos poucos. Hã? preencher aquele vazio que tu sentia. Isso, para preencher esse vazio que eu sentia. E aos poucos eu fui, através desses desafios e tudo, eu fui entendendo que eu precisava me mudar. Eu precisava me moldar. Se eu quisesse criar uma situação diferente, se eu quisesse sair daquele círculo que eu estava, eu tinha que mudar a minha maneira de pensar, minha maneira de agir. E para quebrar. Essa clareza que tu tá falando aí, quando que você foi definir isso aí? Porque tu falou que começou lá na sua adolescência até uma parte da vida adulta. Quando tu teve a clareza mesmo, virada de chave, assim, falou, Foi há cara, uns, tem que foi há uns mudar. 3 anos atrás. Uns Recém, 3, 4 anos atrás, que realmente foi a virada de chave da minha vida. Que foi quando eu realmente tive coragem para escolher, independente do que as pessoas pensavam, ou do medo, independente de tudo isso, foi há uns 3, 4 anos atrás que eu resolvi realmente criar coragem e agir, fazer alguma coisa, né? Ainda hoje passo por processos, né? Porque como você mesmo falou, são infinito, né? A gente vai se descobrindo, de repente você se depara com uma barreira nova, né? E é isso que acontece. E eu passo por esse processo até hoje. Só que eu entendi que eu não posso recuar, eu não posso dar um passo atrás, né? Eu entendi que eu cheguei num ponto de clareza, de entender o que eu quero, o que eu busco para minha vida, e de coisas são necessárias a ser feitas que hoje eu não sou disposto mais a dar um passo atrás ou a parar de fazer. Eu entendi também dessa questão do tempo que você falou. Nem tudo é no tempo que eu acredito que vai acontecer. As coisas têm um tempo natural de maturação, né, para gerar, né? E a mesma coisa na natureza, né? Quando a gente planta uma árvore, por exemplo, ela tem um processo de crescimento, e assim somos nós, porque nós também estamos inseridos nessa natureza. Por mais que a gente acabou meio que se afastando disso, né, existe um processo natural que nós também fazemos parte aí dessa energia do planeta e é muito difícil compreender isso. Mas depois que eu entendi que existe um tempo certo para as coisas, iniciei um projeto, né? Não é do dia para a noite que esse projeto vai dar certo. Existe um tempo, né? Um processo ali para eu enxergar coisas que eu preciso mudar, adaptar,
até questão, às vezes, do público-alvo que eu preciso atingir, né? Coisas que funcionavam há um tempo não funcionam mais, e a gente vai se adaptando. E esse processo de aprender a esperar, também eu consegui superar muito essa questão da ansiedade, né? Porque muitas vezes a gente começa algo e fica com aqueles pensamentos acelerados, repetitivos, pensando, nossa, eu não estou conseguindo, não está dando certo, o que eu estou errando, e a gente fica naquilo e fica se E punindo, né? a escassez, né? Entra diretamente na escassez, esse tipo de pensamento, Sim, né? diretamente na escassez, bate lá. Exatamente. É, e aprendendo a ter essa clareza de saber esperar, né? Falando, não, eu comecei, agora eu vou esperar. Eu só preciso ser consistente, né? E tendo essa clareza, isso me beneficiou muito. Até questão de saúde. Teve uma época que meu cabelo começou a cair sem parar. Eu ia em Caramba. médico e eles falavam para mim que era consequência do estresse, né? Que eu estava passando. Não, chegou a abrir buraco aqui no meio da cabeça e tudo. Aí era tudo consequência disso, do estresse que estava refletindo no físico, né, no corpo. Eu compreendo isso daí. Eu passei por um processo de inflamação, né? Tanto inflamação no braço quanto no joelho. Diferente dos médicos daí, infelizmente eu não consegui médicos assim. Desculpa os médicos aí, até já vou deixar esse comentário, mas hoje em dia, assim, muitas profissões que geram uma maior quantidade salarial, não temos tantos profissionais compromissados com a profissão. E eu vejo isso daí na medicina. Só um adendo aqui. Então, mas de pesquisar muito, pesquisar tanto pesquisas brasileiras, norte-americanas, de outros países, eu cheguei a essa conclusão também, porque não fazia sentido as dores que eu estava sentindo, não fazia sentido. Cara, eu não levei nenhuma pancada, eu não torci, não foi nada. Eu comecei a pesquisar lá a questão do estresse também, ansiedade. Cara, eu dormia, Anderson. Eu dormia com as mãos cerradas, assim, ó, com o punho cerrado. Preparando, tipo, totalmente na defensiva. Totalmente na defensiva. E outra coisa também, questão da bexiga, ficou totalmente. Já tinha isso há muito tempo, né? Uma bexiga mais desraigada, assim, toda hora tem que ir no banheiro. E isso totalmente provocado por causa da ansiedade e estresse. E a gente não percebe. Porque não é Sim, aquela coisa que, sei lá, uma dor de cabeça, você sentiu uma dor de cabeça, eu vou ali e eu tomo um remédio. Mas não, tu percebe que o teu corpo tá travado. E para perceber isso daí é só com bastante clareza. Sono, questão do sono também. Cara, eu não tô, parece que eu não tô descansando direito, meu. Tá estranho isso daí. E sem falar nos pensamentos, tu trouxe aí uma reflexão interessante, né, do que você passou. E os pensamentos são o que mais determinam as nossas coisas. E como diz lá Napoleão Hill, né, depois que você toma uma decisão, tu não volta mais atrás. É tipo você atravessar uma ponte e derruba a ponte, meu amigo. E só vai daqui para frente. Não interessa o que acontecer. Se você tiver que parar para tomar um fôlego, você para, toma um fôlego, mas segue em frente. Se você tiver que caminhar 2 km por hora, vai a 2 km por hora. É que nós temos essa perspectiva, uma coisa que me atrapalhou muito também nessa jornada, de olhar para o lado. É normal, né, a gente olhar para o lado, ver o que as outras pessoas estão fazendo, mas, tipo, comparar. Poxa, o fulano tá indo tão rápido, poxa, eu também quero ir rápido, o que tá fazendo? E a gente começa a é, julgar, começa a ter inveja, e começa aqueles pensamentos, não, eu posso também, não, eu não posso. Eu acho que é impossível para mim. E isso é altamente nocivo, né? Isso vai corroendo por sim, dentro, assim, dando aquele cortisol do estresse, e é diferente do que você pegar uma água, por exemplo, pura, assim, e jogar terra nela. Você vai ver ela sujar. Agora, no nosso corpo, a gente não vê isso daí. Tu começa a ter os efeitos assim, e não é um efeito, às vezes, nem é imediato, mas é de longo prazo. A hora que você vê, sim. em um ano, tu desenvolveu uma úlcera, tu desenvolveu insônia, depressão. Isso é bem complicado. Né? E agora, já vamos. Quer falar mais alguma coisa sobre sua perspectiva de quando tu começou esse autoconhecimento aí? Ou vamos falar sobre os pensamentos agora? Então, podemos falar sobre os pensamentos. Então vamos lá. Como nossos pensamentos influenciam nossa realidade?
Como tu definiria isso daí? O nosso pensamento influencia absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Desde do que nós realmente somos até a realidade à nossa volta. Porque nós acabamos atraindo, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não me cuido, eu não me valorizo, eu não me amo, em consequência disso, eu vou acabar atraindo pessoas para minha vida que não têm respeito nenhum por mim. É uma consequência, né, do meu próprio comportamento. E em relação à questão da manifestação, né, da criação de coisas, se eu sou uma pessoa que eu vou iniciar um projeto, mas eu não tenho confiança que esse projeto realmente vá acontecer, a probabilidade dele dar errado é 100%. Dificilmente eu vou conseguir realizar um projeto no qual eu não acredito que ele é possível, que eu não visualizo ele acontecendo, dificilmente esse projeto ele vai se concretizar, né? O pensamento, ele comanda tudo, né? O que nós precisamos aprender, e é muito difícil, né, que é um exercício diário, tanto para as pessoas que já estão na jornada há muito tempo, que já são pessoas mais evoluídas nessa questão do autoconhecimento, um exercício diário é observar os pensamentos, né? Os que são inúteis, ignorá-los, né? E aqueles que realmente são importantes, focar neles, né? E é um exercício difícil, né, de ser feito, né? Isso. É bem difícil. Existem aí várias técnicas, né, tanto orientais como indianas, aí, que ajudam, né, as pessoas a conseguir focar mais nessa questão do pensamento, né? Até as próprias terapias energéticas também, né, que focam muito nessa questão do autoconhecimento, elas contribuem muito para a questão do equilíbrio, né, nos ajudar a desacelerar, né, organizar esses pensamentos, colocar tudo aí esse é plano A, plano B, plano C, né? Temos aqui o que eu vou direcionar agora, né? Essas terapias, elas contribuem muito para a gente poder conseguir distinguir aonde a gente quer chegar, né? O que a gente Tu está enxergando. já chegou Cortou a o fazer áudio. uma coisa assim? Atualmente eu faço terapia. Eu faço terapia energética, né? Hum. Já fiz aí diversos tipos aí de terapias com algumas profissionais aí, Theta Healing, mesa radiônica, acupuntura, já fiz também, sabe, são coisas que me ajudaram, né? Me contribuíram para o meu equilíbrio, né? E é incrível como você chega na sessão de uma maneira ali, muitas vezes você está agitado, né? Estressado ou preocupado, e você sai dessa sessão mais leve, mais reequilibrado, né? E é o fôlego, muitas vezes, que você precisa para poder parar, respirar e seguir em frente. Exatamente. Sabe que eu tive um processo assim, eu fui uma vez numa psicóloga, faz muito tempo, foi 2011, e eu tenho um pouco assim, vou confessar, pelo menos hoje, assim, ser honesto, tenho um pouco de aversão, assim, por questão da metodologia, né? Muitos profissionais usam uma metodologia que aprendeu na universidade, pega o livro ali e, cara, é isso daqui, goela abaixo e é só isso. Não tem talvez uma preocupação assim que, opa, peraí, o Anderson, como que é a realidade dele realmente? Será que esse material está adequado a ele? Então isso daí me incomoda um pouco assim, para eu partir para esse lado. Mas algo que me ajudou, até vou dar uma técnica aqui, talvez tu compartilha dessa técnica também, que eu fiz uma formação em coach e eu lembro de ele falar, né, sobre os pensamentos. Eu falo, pá, eu não posso mais sentir raiva no trânsito, por exemplo. Você tá no trânsito ali, fecha, coloca a tua vida em risco, a vida de outras pessoas, e o primeiro impulso que a gente tem é gritar, xingar, né? Principalmente xingar e tentar colocar para fora aquela frustração que a gente tem de uma maneira que vai agredir essa pessoa, talvez humilhar a outra pessoa, né? É uma maneira que vai Sim, fazer a gente cair por cima. Pô, pelo menos eu desabafei. Ah, seu isso, seu aquilo. Você, enfim, xinga ali de N maneiras, né? E eu via que, cara, toda vez que eu saio no trânsito tá acontecendo uma coisa assim, e aí brigava e tudo mais. Mas a minha preocupação era
olha, esse tipo de atitude minha pode me prejudicar, porque eu não sei o tipo de pessoa que eu tô lidando. E já vimos muitos casos aí, né? A pessoa tá ali armado no trânsito, o outro vai tirar uma simples satisfação e um deles perde a vida. Isso é lamentável, assim. E aí cara, Sim. eu não posso sentir raiva, não sei o quê. E aí eu descobri que não é assim. A raiva é algo natural. Todo mundo vai sentir raiva. Claro, não vai sentir raiva o tempo todo, né? Isso não é legal também, né? A questão é como que você reage. E aí eu cheguei a uma conclusão assim um pouco pragmática para mim, até deixar aqui claro, pessoal, que toda essa conversa aqui que nós estamos tendo não quer dizer que isso é certo, você tem que fazer assim. É que talvez essa é uma outra maneira de você enxergar, saber algo diferente que nós aplicamos aqui e tentar aplicar na sua vida também, tentar falar com outra pessoa. Mas enfim, e ali, né, querendo a raiva e tudo mais. Não, caramba. Tu sente a raiva e aí você tem o livre-arbítrio, que é escolher a sua reação. Pô, eu vou reagir com raiva, eu vou xingar. Quando o cara me xingar lá, eu vou xingar de volta. Eu vou simplesmente ignorar. Que aí tem essas técnicas de relaxamento, né? Até aquela clássica. Porque tudo que a gente vê em questão de mudança pessoal, é tudo muito simples, né, Anderson? É simples. Não Sim. quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil, mas é simples. Você converter a sua raiva, parar, respirar ali uma, duas, três, quatro, cinco vezes profundamente. Opa, agora eu vou responder a pessoa que estava me insultando lá. Às vezes nem vai responder mais, às vezes já passou e já era. Mas tem aquela questão também de nós queremos impor, né? Questão talvez do ego, de poder, Sim. principalmente em cargo dentro de uma empresa, que é muito comum. Você falou aí dos seus trabalhos aí, possivelmente dentro dos locais de trabalho que você estava, você tinha alguma divergência com algumas pessoas. Isso óbvio, né? Eu também passei Sim, muito por isso. natural. E muitas pessoas passam até hoje. E como você disse, por que a gente atrai isso daí? Não é uma coisa mística, pessoal. Não é uma coisa mística. É uma coisa natural do ser humano, porque o nosso subconsciente, ele é um servo mecanismo que trabalha para a gente tomando decisões, vou colocar entre aspas, abstratas. Tem um livro até, depois tu comenta talvez algum material aí. Esse material que eu vou compartilhar é bem interessante, né? Que é psicocibernética. Fala sobre a personalidade. O cara, ele era um cirurgião plástico. Para você ter uma ideia, ele conta de várias pessoas que tinham defeitos na cara toda ali, olhava para o espelho, não estavam satisfeitas consigo mesmas, e depois de fazer a cirurgia plástica, ficar com o rosto ali, né, perfeito, continuava do mesmo jeito. Era aquela questão da autoimagem. Como você se olha no espelho, você vai olhar os outros também. Tudo que está Sim. dentro é igual o que está fora, né? Tudo assim como acima, abaixo, isso aí a Bíblia fala sobre isso daí, né? É um princípio muito antigo, conhecido aí pela humanidade em várias culturas. Então, eu lembro que esse livro, né, ele fala sobre isso daí e eu comecei a me questionar. Poxa, cara, eu descobri, né? Baixa estima, insegurança. E aí, quando você começa a nomear as suas fragilidades, e isso é uma coisa bem nociva, eu acho que dá pra gente entrar um pouco nisso daí também, dos perigos do desenvolvimento pessoal. Eu não sei se tu compartilha disso daí, porque uma vez que tu começa a descobrir os seus defeitos e busca corrigir, eu teve uma parte da minha vida assim, que eu comecei a focar muito nos meus defeitos. Muito nos meus defeitos. E quanto mais eu focava nos meus defeitos, parece que mais eles cresciam. Mais eles cresciam. Nossa, eu não suporto pessoa que ouve som alto, eu não gosto disso e tal. Isso ia aumentando cada vez mais. Aumentando cada vez mais. E cada vez mais parece que chegava coisa de tudo quanto é lado. É incrível, assim. Porque parece que a gente se coloca nessa situação. O nosso subconsciente, se eu tô conversando com o Anderson, eu não conheço ele agora, e eu quero fazer um negócio com ele. Já tinha conversado ali na internet e tal, só que eu já fico assim, ó, cara, eu acho que o Anderson vai me passar para trás, cara. Eu acho que ele não vai entregar o produto, eu acho que não vai dar certo esse negócio, não sei, tô desconfiado. Isso pode ser uma questão, uma insegurança minha, pode ser que ele passou algum sinal,
né, realmente. Só que se eu vou para uma negociação, para uma conversa com esse tipo de pensamento, as palavras que eu irei usar, a minha linguagem corporal vai transmitir essa desconfiança. E aí o Anderson vai falar, pô, cara, eu não vou querer fazer negócio mesmo, não vai dar certo isso daí. E aí eu fico, pô, como que não deu certo? Porque, eu acho que tinha alguma coisa. Mas não é, meu. Eu já fui preparado com as armas aqui, ó, dentro da minha mente para conversar com ele, inconscientemente. Isso aí é comprovado, tem um estudo bem interessante na neuroplasticidade que fala sobre isso daí. Se alguém quiser pesquisar aí, é bem interessante. E talvez o Anderson nem vai saber, pô, o cara tava desconfiado de mim. Não, ele só vai, pô, tinha alguma coisa errada. Ele não vai saber o que que é, porque é inconsciente. A gente passa esse tipo, que é o que você falou ali, né, energia. Fica esse tipo de energia, assim. Isso é bem complicado. Quer complementar mais alguma coisa, assim, com relação à manifestação e esse tipo de pensamento? Que a gente não entrou muito ainda na manifestação, estamos falando aqui do autoconhecimento, mas é interessante. Acho que muita gente aí quer prosperar, né? Sim, realmente. Sobre manifestação, está muito ligado à questão do pensamento, né? Como nós estávamos falando anteriormente. Os pensamentos, a gente tem que ter muita clareza naquilo que a gente realmente quer. Por exemplo, se eu quero um determinado carro, né? Eu sei que parece um pouco clichê falar isso, né? Você se imagina nesse carro, imagina que você realmente tem, imagina que você realmente tem potencial para comprar esse carro. Parece clichê, né? Parece algo bobo, mas é assim que funciona, né? Como a gente está falando, é simples, né? É simples de fazer, mas é difícil de compreender, né? Porque é a mesma coisa sobre determinado projeto. Eu tenho um sonho de construir uma casa X, por exemplo, aí. Só que aí eu tenho dúvidas sobre como vai ser essa casa, né? Onde vai ser essa casa? A cor dessa casa? Essa casa vai ter jardim? Não sei. Eu começo a ter um monte de dúvidas relacionadas a isso. Isso vai dificultar eu poder materializar aquele projeto, né? Porque tudo sai do mental, né? Absolutamente tudo que existe, um dia alguém pensou naquilo e criou aquilo, né? Alguém pensou em desenhar um prédio, né? O prédio, até o momento, o prédio estava só na cabeça da pessoa, né? Aí ela foi lá, elaborou um projeto, fez todo um esquema, planejou a construção e tudo, e depois ela realizou, né, o prédio. O prédio foi lá e se concretizou, né? E é dessa forma que eu também enxergo como que são as coisas, né? Eu quero, por exemplo, realizar, igual eu comentei no início, né? Eu trabalho com e-commerce, né? Mas como foi que eu, Anderson, consegui ter sucesso com e-commerce, né? O que eu precisei fazer para conseguir atingir o público que eu pensei em atingir, né? Não foi de uma maneira aleatória, né? Não foi assim, o que produto que eu vou vender? Vende qualquer coisa aí que dá certo. Não, não é assim, né? A gente tem que pensar num produto, num público-alvo, né? Onde que eu vou vender? Vai ser no Mercado Livre? Vai ser na Shopee? Eu vou ter uma plataforma própria, então eu preciso pensar, né? E realmente entender aonde eu quero pisar, né? Para poder concretizar o processo, né, para poder realizar esse trabalho, né, porque senão, se eu não sei, né, não vou vender na internet, não sei de que forma, não sei que produto, não sei qual público Todo mundo está atingir, fazendo. né, aí como que, como que vai dar certo? Não vai dar certo. E é isso que falta, né, tem muita gente que está trabalhando num emprego chato, por exemplo, né, não estou falando mal de quem é CLT, de quem tem carteira assinada, não, pelo contrário, se a pessoa está trabalhando e está feliz, positivo, né? Ótimo, continua fazendo o que você está fazendo. Mas se a pessoa está trabalhando numa determinada empresa e ela é infeliz ali, né? Ela acha que ela não tem a liberdade que ela deveria ter. Mas aí você pergunta para ela, mas o que você tem vontade de fazer? Aí ela diz, eu não sei, né? Isso acontece com muita gente. A pessoa não definiu o que ela quer, né? Ela não pensou além daquele trabalho quais são as possibilidades que existem para ela, né? E tem muita gente que ainda se julga incapaz de aprender algo novo, né? Que muitas vezes ela almeja
sei lá, um trabalho aí, quer ser pintor, arquiteto, qualquer coisa, artista, qualquer coisa que seja, né? E a pessoa acha que, mas eu tenho essa vontade, mas eu acho que eu não sou capaz. Então a pessoa já criou a barreira que limitou, aí ela não vai buscar aprender, não vai buscar o conhecimento necessário para poder realizar aquilo, né? Eu acho que isso acontece com muita gente. Tem essa questão também da pessoa que ela sabe o que ela quer, só que aí entra aquela questão da zona de conforto, que é muito comum a gente ver muita gente falando Sim, sobre isso daí, né? Cara, realmente. por mais que tá hoje aqui, por mais que tá difícil, é melhor eu me manter aqui, porque eu tô acostumado, eu já sei o que vai acontecer, do que eu sair daqui e tentar uma coisa, que aí envolve outra questão, que até nesse livro ali, Psicocibernético, vou falar de novo, eu recomendo, fala sobre a questão da coragem. A Sim. coragem, ela vai entrar na vida de uma pessoa que poxa, eu quero realmente fazer isso aqui. Eu vou lá e vou fazer e não interessa o que vai acontecer. E sim, poxa, e se der errado? Poxa, se der errado, eu lembro que vi lá uma entrevista do Michael Jordan, e ele sempre fala isso daí, que ele errou 99% das vezes. Tem uma fala parecida com Albert Einstein também, fala isso daí. Então, quando você fracassa, não quer dizer que você é um perdedor. Você vai ser um perdedor no momento em que você desiste de ir atrás de alguma coisa. É igual quando. Aí você já. É como eu comentei no início, eu tive uma empresa, eu quebrei essa empresa, fiquei devendo para o banco. Eu poderia muito bem ter desistido ali. Falar, não, quebrei, estou devendo, desisto, não vou Tô continuar. fracassado. Eu poderia me considerar como um fracassado, como algumas pessoas naquele momento me enxergavam, mas eu não desisti. Eu entendi que aquilo era um processo. Eu pensei em tudo e tem muita coisa ali que eu passei que eu aprendi. Eu quebrei e são erros que eu cometi que eu não cometeria novamente. Fez parte do processo para eu conseguir dar a volta por cima.